o INSS pode depositar a bolada da revisão da vida toda automaticamente na conta dos aposentados e pensionistas do INSS. Gente, vejam essa matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Ministro da Previdência quer acordo com o Supremo Tribunal Federal, STF, para pagar revisão da vida toda do INSS. Lupe quer liberar valores de forma progressiva direto na conta dos aposentados que têm direito. O artigo do jornal Folha de São Paulo, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, bem como vamos deixar o link na descrição do vídeo, diz o seguinte: o ministro da Previdência, Carlos Lupe, quer um acordo com o STF, o Supremo Tribunal Federal, para o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, pagar a revisão da vida toda nas agências, a exemplo do que foi feito com a revisão do artigo 29. Eu não sei se vocês lembram, mas a chamada revisão do artigo 29 foi paga progressivamente por conta de uma ação civil pública. Demorou muito para as pessoas receber, mas o INSS pagou automaticamente. Nós vamos ter aqui grandes questionamentos, notadamente por parte dos advogados, tendo em vista que essa ação rende muito dinheiro também para os advogados. E certamente haverá questionamento. Por um lado, eu acho positivo e por outro lado, nós temos aqui que observar com muita cautela. Por quê? Uma vez concordando com esse pagamento automático, certamente o INSS sairá lucrando. Não pense que isso será de graça, não, que o INSS vai se aproveitar dessa situação. Primeiro que os cálculos apresentados serão pelo próprio INSS, então é de acordo com o seu entendimento. Enquanto que, em uma ação judicial, o segurado, o aposentado pensionista, apresenta os seus próprios cálculos e, portanto, o INSS é condenado a pagar aquilo ali. Mas, para aquelas pessoas que iriam ficar de fora por conta de não ter ou não conseguir contratar um advogado, isso será vantajoso, sempre observando tudo com muita cautela. Segundo Lupe, as conversas com a AGU, que é a Advocacia Geral da União, já foram iniciadas para que o órgão que representa o INSS na Justiça possa levar a questão ao Supremo. A previsão é que dentro de 10 dias já haja algum esboço do que pode ser feito. Isso aconteceu igualzinho lá na revisão do artigo 29 e tem acontecido também com outros acordos que o INSS tem firmado na Justiça, como é o caso, por exemplo, dos prazos para cumprir, dos prazos para dar uma resposta. Tudo isso foi mediante acordo por parte do INSS. Para quem já está cadastrado, eu quero encontrar uma forma, vou discutir com você de que, conforme o valor, a gente faça uma programação para colocar na conta. Foi o que disse Carlos Lupe, ministro da Previdência. Aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado, a revisão da vida toda inclui no cálculo de aposentadorias, auxílios e pensões as contribuições feitas antes de 1994, beneficiando quem tinha pagamentos maiores antes do início do Plano Real. Aí aparece a foto do Carlos Lupe. Vamos para a sequência, a fim de compreendermos melhor essa ideia. Veja, a ideia é pagar os valores de forma progressiva, por lotes. Aconteceu igualzinho lá no artigo 29, em um calendário pré-programado. Decisão judicial é para ser cumprida, abro aspas, fecho aspas. Na opinião de Lupe, seguir recorrendo contra o tema já definido no Supremo é algo sem fim. Lógico, também nessa parte eu concordo. O INSS tem essa mania feia do Supremo Tribunal Federal proferir uma decisão e eles ficar proletando para não pagar, para não cumprir a decisão judicial. Se fosse o cidadão, era perigoso ser preso, mas o INSS fica lá,
recorrendo para não pagar o que a justiça condenou. Na sequência diz, e pode fazer com que segurados com direito à correção acabem morrendo sem conseguir receber. Abro aspas, é mais inteligente fazer um acordo de ir pagando aos poucos do que protelar o pagamento e esperar uma tragédia de até não ter mais direito, porque perdeu a vida antes de receber esse direito. Fecho aspas para o que afirmou o ministro. As declarações foram dadas após encontro com sindicalistas e aposentados na capital paulista na manhã desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. O ministro esteve na sede da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e no SINDNAP, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados. Na UGT, conversou com sindicalistas de todo o país, ligados à Central Única, dos Trabalhadores. E no sindicato, recebeu um documento com as demandas dos aposentados. Certamente aqui foram os aposentados que tiveram essa ideia, E é aquilo que eu tenho recebido aqui no canal também. Muitas pessoas dizem, olha, eu acho que deveria ser automático. Eu recebo muito esse tipo de comentário aqui no canal. Então vocês percebam que foi uma reivindicação dos próprios aposentados para que esse pagamento fosse feito de forma automática na conta dos aposentados. É bom deixarmos registrado isso, porque certamente vai ter uma repercussão muito grande essa notícia. Já repercuta também aí nas suas redes sociais, compartilhando o vídeo, inscrevendo-se no canal e deixando o seu joinha. Só para relembrarmos sobre o artigo 29. A revisão do artigo 29 levou 10 anos para ser paga. A revisão do artigo 29 foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. Na ocasião, o INSS fechou um acordo com o Supremo e passou a pagar a correção nos postos em um calendário que levou em conta a idade do segurado, se ainda recebia o benefício e o valor retroativo a ser pago. Os atrasados foram liberados ao longo de 10 anos. João Inocentini, presidente do SINDNAP, defende o pagamento de forma escalonada, mesmo que seja feito ao longo de alguns anos. Em suas palavras, abro aspas, eu não tenho dúvida de que, quando existe uma negociação e um acordo, é a melhor solução do que esperar a justiça decidir. Fecho aspas aqui para o que disse o presidente do sindicato. Inocentini lembra que, no caso da revisão do artigo 29, conquistada após ação do sindicato, a maioria dos que tinham direito recebeu. Abro aspas mais uma vez. A gente tem que abrir mão de alguns direitos, mas conquistar outros. Fecho aspas para a sua afirmação. É o que eu disse na introdução. O INSS certamente sairá lucrando alguma coisa, mas, em outro lado, aquelas pessoas que não tinham condições de entrar com ação irão receber. E só para relembrarmos, o INSS entrou com um pedido de suspensão. Está sendo ainda analisado lá no Supremo Tribunal Federal. E a esse respeito a matéria diz, INSS quer que processos sejam suspensos. A AGU, que representa o INSS na Justiça, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse todas as ações de revisão da vida toda, até que saia o trânsito em julgado da decisão. Ou seja, até a etapa final do processo que corre apenas após a publicação do acórdão e a apresentação e análise de eventuais embargos de declaração. Isso não vai acontecer, podem ficar tranquilos. O presidente do sindicato criticou o pedido do INSS e disse que o órgão irá à justiça para tentar agilizar o fim do processo. Já era para ter acabado. O Supremo Tribunal Federal também, pelo amor de Deus, põe um ponto final para não dar essas brechas para o INSS ficar fazendo esse tipo de questionamento que não tem nada a ver aguardar o acórdão ser publicado. No documento apresentado, a AGU diz que os pedidos de suspensão não vêm sendo aceitos nas instâncias da Justiça, inclusive com a imposição de multas ao INSS. Outro argumento é que ainda poderá haver modulação dos efeitos da decisão, etapa em que é possível limitar o alcance da revisão, como o período de atrasados, por exemplo. Isso não vai acontecer. Entenda como funciona a revisão da vida toda. A revisão da vida toda
é uma ação para a inclusão dos salários antigos na aposentadoria. Ela passou a ser pedida na Justiça para tentar corrigir uma distorção criada pela reforma da Previdência de 1999. Na época, a regra de transição aplicada aos segurados do INSS criou duas fórmulas para a apuração da média salarial utilizada no cálculo dos benefícios da Previdência. Pelas normas, quem já era segurado do INSS até 26 de novembro de 1999 teria sua média salarial calculada sobre as 80% maiores contribuições realizadas a partir de julho de 1994. Já para os trabalhadores que iniciassem suas contribuições a partir de 27 de novembro de 1999, a regra permanente estabeleceu que a média salarial seria calculada com os maiores salários de todo o período de contribuição. Reforma da Previdência limitou correção. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que passou a valer em 13 de novembro de 2019, modificou o cálculo da média salarial, limitando a possibilidade da revisão. A nova regra diz que, para todos que atingem condições de se aposentar a partir do dia 13 de novembro de 2019, a média salarial é calculada com todas as contribuições a partir de julho de 1994. Ou seja, trouxe clareza quanto ao período das contribuições que entram no cálculo dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS. Por isso, a revisão da vida toda só poderia ser aplicada para quem completou os requisitos para se aposentar até 13 de novembro de 2019. Além disso, é preciso ter recebido o primeiro pagamento da aposentadoria há menos de 10 anos, respeitando o prazo de decadência para o pedido de correção de benefício previdenciário. A revisão paga atrasados dos últimos 5 anos. O ministro debateu demandas de representantes do INSS na UGT. Vejam, na sede da UGT, pela manhã, Lupe participou de reunião híbrida com representantes de aposentados de todo o país. Parte dos sindicalistas estavam na sede da instituição e os demais, em suas localidades, puderam fazer perguntas por vídeo. Dentre os assuntos debatidos estavam, além da revisão da vida toda, a fila do INSS, a proteção previdenciária a trabalhadores por aplicativo e a proteção dos segurados contra golpes do crédito consignado, entre outros. Para Ricardo Patá, presidente da UGT, a possibilidade de criação de um cartão de benefícios para o aposentado do INSS foi um dos pontos primordiais do encontro. A ideia de Lupe é um cartão que unifique os serviços a que os aposentados têm direito, válido em todo o território nacional. Patá também destacou os debates em torno de proteção previdenciária para motoristas por aplicativo. Essa questão não resolve na caneta. É uma das questões mais complexas e todos estão buscando alternativas. Como resolver? É dialogando, foi o que diz. E você, o que acha de tudo isso? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveita a oportunidade para reforçarmos o nosso convite para que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.